é escritor, é um investigador dos comportamentos sociais. Ele vem cá também para falar-nos desse assunto. As boas-vindas, doutor. Temos do outro lado o doutor Adelino Sanjombe, que é psicólogo, é coach, é também gestor e é o organizador principal deste evento. As boas-vindas, doutor Adelino Sanjombe. Nós estamos a ver mais gente a chegar, isso é bom. Vamos ter audiência online e quando chegar essa altura vamos reiterar as boas-vindas. Daqui a pouco vai chegar a Judite Chimina, que é também psicóloga, filha de casa, formada nesta escola e vai também contribuir com as suas experiências e perspectivas em torno do tema. Então nós vamos começar por dar a palavra ao Dr. Adelino Sanjombe, que vai clarificar os objetivos e ter já 2 minutos mais ou menos para apresentar o seu menu, as ideias principais que ele traz, e depois vai falar o Dr. Memória Kulica, e depois vai falar a Judite Chimina, caso ela chegue a tempo, e depois cada um vai apresentar as suas preocupações ou contributos, e aí vamos contar com o apoio dos colegas em reunir papelitos das inscrições de participação. Espera-se que tenhamos 1h30 nessa abordagem e oxalá cada uma possa gostar de estar cá. Vamos então, sem mais delongas, passar a palavra ao Dr. Adelino Sanjombe. Muito obrigado, Dr. Edmundo. Bom dia a todos. Eu não sei se o micro está posto, porque estou a ver sinal de que trocamos. Bom dia a todos. Eu não vou forçar o meu colega a ficar em pé, só que eu, por ser baixinho, estou a sentir que estou um pouco... Então, muito obrigado pela palavra e bem-vindo a todos. Nós queremos falar sobre estresse psicossocial e o risco de burnout no contexto da academia, ou seja, estresse psicossocial e risco de burnout para docentes, investigadores, funcionários administrativos e estudantes. E é interessante que nós estamos a falar desse assunto num período em que o risco de estresse é bastante alto da parte dos estudantes, porque há provas, há notas que não estão disponíveis, há uma pressão muito grande. Da parte dos docentes, correções e outras coisas que devem ser feitas. Mas então, o que é isso de estresse psicossocial? A palavra estresse é de origem inglesa, que significa pressão, uma pressão que gera tensão. O ser humano é essencialmente uma realidade biológica, ou seja, qualquer coisa que estiver a acontecer na vida da pessoa que o coloque sob pressão, e aqui para os docentes estamos a falar da exigência de investigar, investigar para publicar, a exigência de investigar para ensinar, a exigência de estar numa sala onde tem que gerir um número de estudantes que supera a nossa experiência. Isso pode fazer com que a pessoa se sinta sob pressão. No caso dos estudantes, uma aula em que você não está a ver bem qual é o objetivo, não percebe qual é o ritmo da aula, não percebe quais são os objetivos, isso pode colocar a pessoa sob pressão. E isso pode gerar, então, o chamado stress. Por que é psicossocial? É algo que se desencadeia na interação com alguém, não é? É por isso que é chamado o stress psicossocial. Risco de burnout. Assim, com o devido respeito, por favor, quem estiver a escutar, não precisa pensar que eu estou a falar dele, porque os exemplos sempre têm a ver com um contexto. Mas nós vamos registrando, ao longo do tempo que estamos aqui, aqueles casos em que o docente se sente sob uma certa pressão e depois diz: não, olha, eu pensei bem, eu acho que não vou continuar. Aqui estamos perante um sinal em que o estresse terá sido, a expressão não sei se é a mais adequada, mal gerido, não é? Não foi bem gerido e há um risco da pessoa desistir. Aqui é o primeiro sinal de burnout. Há aqueles dias em que você chega no trabalho e mal entra na sala de aula, a pessoa está
está indisposta. Aqui também estamos esperando um sinal de que há um burnout. E como disse bem o doutor Edmundo, aquela sensação de que não, eu parece que já não gosto mais da aula. Aqui, um risco de burnout. Ontem mesmo estive diante de alguns estudantes que disseram: devíamos tratar um assunto da disciplina X. Quem é o professor? Não conheço o nome do professor. Ele também isso, mais aquilo. Por isso eu não consigo lembrar. E o estudante disse literalmente: não fixo o nome do professor que me estressa, por exemplo, né? E então, o estresse é um problema? Não. A questão é como é que eu vou lidar com o estresse que vai determinar se isso vai se transformar ou não num problema. E então há duas maneiras de olhar para o estresse. Por exemplo, para alguns de nós, quando temos multitarefas, o que procuramos é definir um sistema. Né? Isso aqui é prioritário, isso tem que ser feito no momento X. Por exemplo, para a questão da investigação, se nós esperarmos, os docentes, se esperarmos um período bom para escrever, eu gostaria de saber se ele vai aparecer. No princípio, esse período bom nunca aparece. Mas qual é a experiência que alguns de nós temos, nossa e em alguns contextos? É aproveitar aquelas pausas, os feriados prolongados, o fim de semana, e definir, olha, eu vou sentar e fazer 3 horas a tratar desse assunto e depois fica por aí. É uma das formas de conseguir lidar com isso. Como é que se chama o stress positivo? O stress é positivo quando a situação que eu estou a enfrentar, que me pressiona de alguma maneira, permite eu desenvolver novas habilidades. Há autores que falam da resiliência e consideram que resiliência é resistir à situação. Mas já há investigações muito recentes que dizem: a questão não é resistir, a questão é eu aproveitar a situação para me transformar. Então, essas são as poucas notas. Eu estou a olhar para o doutor Edmundo, para ele regular, que eu tenho um risco grande de falar muito. Então, de modo resumido, o stress ocorre quando a pessoa se sente sob pressão e aí os ombros ficam pesados, dói aqui a parte de baixo das costas, é muito fácil ficar irritado, há uma ligeira dor de cabeça. Se isso piorar, então a imunidade baixa, a probabilidade de termos gripe e desenvolver quase todos aqueles sinais de malária é muito alto. E é por isso que às vezes é preciso ter esse cuidado. Se acusou negativo e você tem estado muito cansado, ao invés de pensar que é malária, não aparece, campo coberto, é melhor ir ter com um psicólogo. Vou dar uma pausa agora. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Sanjombe, aqui a fazer o enquadramento ao tema, a explicar que o contexto é bom, estamos em provas, a pressão, a correria, e é boa altura de discutir sobre a pressão, a forma como gerimos a pressão. Algo assim muito importante é que ele distingue: o estresse pode ser positivo ou negativo. O estresse positivo chama-se eustress e o estresse negativo chama-se distress. A classificação depende da maneira como o estresse nos afeta e como nós gerimos o estresse. Se aprendemos a nos transformar e a crescer e a nos adaptar de forma construtiva com a pressão, então o estresse teve um efeito positivo sobre nós. Mas quando ficamos bloqueados, sobrecarregados, incapacitados e quando a situação nos engole, aí sim o estresse tem um efeito negativo. A falar da necessidade de nos adaptarmos à gestão do tempo, à priorização, o foco, entre outros assuntos que rebate. Vamos agora passar o microfone à psicóloga Judith Chimina, de realçar que a psicóloga formada cá na Escola do Ambo, que vai também fazer a sua abordagem inicial sobre o estresse e o burnout para a vida acadêmica e não só. Obrigada. Bom dia ao auditório, bom dia aos nossos internautas. Bom, eu gostaria de começar por falar sobre a origem da palavra estresse. Essa é uma palavra que a engenharia empresta à psicologia.
foi descoberta na década de 1940 por um fisiologista. E o que acontecia? Esse fisiologista percebeu, ou seja, que esse fenômeno, né, da engenharia que ocorria quando eles queriam medir a pressão que um automóvel podia suportar, eles usavam uma bola. Essa bola é que era chamada de estresse. E eles usavam essa bola pesada medir qual a quantidade de peso um carro pode suportar. E isso foi aplicado no campo da psicologia. Por quê? Porque o estresse é essa pressão que a pessoa vivencia no dia a dia. E quando é que ele se torna, né, um problema? Torna-se um problema quando não se consegue gerenciar pressão que é vivenciada no dia a dia. O stress tem essas duas literaturas que o Dr. Adelino falou, uma que é saudável, né, que nos prepara para agir, né, e uma literatura doentia, que quando diariamente nós temos preocupação excessiva com as atividades, né, acabamos por adoecer. Bom, falando ainda um pouquinho mais sobre o estresse, podemos ver também que o estresse acarreta, né, consigo o desgaste emocional, o desgaste físico e o desvio comportamental. Por exemplo, o professor que tem uma grande expectativa de ser o melhor na sua cadeira, né? E tem a expectativa de fazer com que os seus alunos sejam os melhores na cadeira dele, ele vai viver diariamente com essa pressão mental de ser o melhor e de fazer dos seus estudantes os melhores. Vai vivendo com essa pressão. E quando ele tem essa pressão frustrada, ele pode desencadear o estresse. E aí é importante também, né, que o meio em que esse professor está inserido consiga perceber. É importante que as empresas, né, o SEIU, consiga perceber os problemas vivenciados pelos profissionais. O burnout é uma síndrome, né, caracterizada pelo estresse emocional crônico, ou seja, o burnout é a forma mais crônica do estresse. Bem, obrigado então, Judite, que fez aqui um enquadramento também um bocadinho histórico, né, da palavra stress, que vem da engenharia, e aquela bola que permitiria medir a pressão, quanto peso podia ser identificada com base na medição de uma viatura. Penso que já estamos a receber o sinal de que já estamos de alguma maneira conectados. As boas-vindas então a todas e a todos que nos acompanham online. Estamos a falar sobre o stress e o burnout cá no Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo. Estávamos então a fazer um enquadramento aqui, uma retoma dos pontos principais apresentados pela psicóloga Judite Chimina, que fala aqui da origem da palavra e diz também que é fundamental distinguir que o stress se torna bom ou mau, a depender da forma como nós gerimos, algo que o Dr. Sanjombe já tinha mencionado também. Diz que o estresse acaba sendo uma preocupação quando esta preocupação é excessiva, causa o risco de adoecer, pode gerar desgaste emocional, pode gerar desgaste físico e também aqui a tocar nos riscos de um espírito excessivamente competitivo. Por exemplo, quando um profissional quer ser sempre o melhor e tem essa expectativa muito elevada e coloca essa pressão sobre si mesmo ou sobre si mesma, e quando tal expectativa não é satisfeita, pode gerar uma frustração que desencadeia geralmente o estresse. E aqui a falar
da importância dos gestores das instituições, das escolas, das empresas, em prestarem atenção a sinais de stress, a sinais de burnout por parte dos seus funcionários, dos seus colaboradores e a tomar medidas ajustadas e depois aqui a enquadrar o conceito de burnout, que é uma espécie de estresse crônico, uma espécie do extremo, não é? Um síndrome, um conjunto de sintomas e sinais que indicam que o estresse da pessoa está demasiado, está agravado. Vamos agora ouvir a abordagem do sociólogo Memória Ekulica. Muito obrigado, bom dia. Bom, aqui falaram-me sobre o stress produzido aqui mesmo na universidade. Primeiro gostava mesmo de pedir que a próxima vez que eu vier por cá, quererei usar as minhas mãos para fazer gestos. Eu gosto de gesticular e o microfone retira-me essa liberdade. Agradecia muito. Outra segunda questão, eu vou abordar no sentido sociológico a questão e por isso eu vou pedir que vocês estejam à vontade, estejam livres e para começar eu vou fazer algumas perguntas, permitam uma expressão, banais, pelo menos uma pergunta banal e vocês vão responder e provavelmente uma segunda questão banal e vocês vão agir, ok? Então, todo mundo está a me ver ou a nos ver? Ok, se todo mundo está a nos ver, podem indicar, usando a mão direita, aonde nós estamos, indicar mesmo, oh, que bom, que errado. Olha, na verdade vocês não estão a nos ver, eu não estou a vos ver ali, eu estou a vos ver aqui. Portanto, tudo acontece dentro de nós, embora assistamos na sociedade. Não há nada que aconteça fora, tudo acontece dentro de nós. O que me estão a propor agora a falar é de alguma coisa que acontece dentro de nós, mas que no fundo é resultado de tudo que acontece numa sociedade. É o que estão a me propor. Portanto, a sociedade, se calhar, acontece dentro de nós. Só que todas as ações, disse o Dr. Sanjombe, são no fundo sociais, são no fundo societárias. Quem produz o estresse é a sociedade, quem sofre com ela somos nós. E isto causa até doenças muito graves a nós. Há quem morra de estresse. E isto parece um pouquinho exagerado. Não é exagerado. Muitos os que estudam saúde, por favor, não me corrijam agora, depois podem. O tal famoso diabetes mellitus ou qualquer coisa assim, aquelas mortes lá, não sei, do miocárdio, essas coisinhas que vocês falam bonito, são causadas às vezes pelo stress e, sobretudo, pelo burnout, mas o burnout é uma área um pouquinho mais distante porque o consumar do stress, mas que às vezes não é. O que, de facto, eu, antes mesmo de falar sobre alguma coisa útil, e aqui pediria já desculpa porque o meu tempo vai ser um pouquinho longo, eu gostava de contar uma pequena história. Para os que não me conhecem, eu já trabalhei aqui como professor e dei várias disciplinas. Claro que agora que estou aqui a reviver os momentos de professor, é possível que eu amanhã ainda venha numa sala para dar aulas. Isso não é estranho, não será estranho. Mas deixa-me contar uma história muito interessante para enquadrar bem como essa questão de estresse acontece e é fabricado pelo mundo envolvente. Eu dava aulas a turmas muito vastas da saúde e uma delas era do primeiro ano e tinham sociologia da saúde.
Num determinado momento, os alunos foram submetidos a uma prova e a prova do lado deles não foi bem sucedida. Então, preferiram escrever para a caixa preta, que aqui parece que ainda existe. Sinceramente, não gosto muito dela. Não é no sentido de que ela me tenha prejudicado, não. É no sentido de que alguns usam a liberdade de fazer escritos para falarem alguma coisa, inventando coisas. Isso causa estresse, por exemplo, aos professores. Vejam, por exemplo, que no meu caso, os alunos escreveram assim: a matéria não foi dada em momento algum, e o professor avaliou. E muito bem. Só que o subdiretor, o diretor para os assuntos acadêmicos, que existia qualquer coisa assim, em vez de avaliar por meio da carta, ele preferiu assistir a primeira minha aula, que era a aula de, como que se chama? Fazer a correção da prova. E as minhas correções, por causa do tipo de prova, as minhas correções levam 5 minutos. E ele ficou lá atrás da turma assistir à correção. E quando fizemos a correção, cada pergunta estava no lugar do texto e quase que todos estavam em 2 páginas da matéria dada. Ele saiu de lá atrás, porque eu ainda não o tinha visto, a sala era muito vasta, quase que tinha mais de 120 alunos, e disse: meu Deus, o que eu recebi desta turma? Vocês, alunos, não podem nunca fazer isso, porque isto aqui prejudicaria diretamente o professor. A partir de um momento como aquele, fazem ideia do que eu podia sentir em relação àquela turma? Um tipo de medo mesmo. Eu chego naquela turma, fico assustado. O que eles vão produzir agora? O que eles vão dizer agora? Isso gera estresse. Mas eu estou a contar, e essa história não é para vos culpabilizar. Não é para culpabilizar os alunos. É para dizer que o estresse tem proveniência social. O estresse vem da família, do trabalho, mas, sobretudo, em termos gerais, da sociedade. Me falaram de burnout, e aqui queria dizer, o burnout geralmente é resultado do trabalho. E quando me falam de burnout, fico a pensar logo que o trabalho foi sempre concebido como uma forma de castigo, uma forma de sofrimento. Se lerem Paul Lafargue, num livro muito interessante e curto, que se chama O Direito à Preguiça, ele rebusca aquele princípio da Bíblia que os homens só trabalham porque cometeram o pecado e Deus lhes castigou. Deus castigou o homem: olha, você só vai viver se trabalhar arduamente. Portanto, o trabalho é já concebido desta forma. Eu já falei dos 3 ambientes de trabalho. Então, vou falar de um outro aspecto importante que penso que é melhor introduzir neste debate, que é a questão que mais causa estresse hoje. Isto aqui é um telefone. Eu não gosto nada deste telefone. É a coisa que mais odeio, porque eu não consigo. Agora não vi com nada, mas tinha que vir com esse companheiro. É muito chato esse companheiro. E eu vou falar dele para dizer que não há hoje nenhum estudante, nenhum professor, nenhum investigador que na hora que está a preparar as suas matérias, a estudar suas matérias, esse companheiro não está aqui. Está toda hora a espiar nele. Um cientista chamado Michel de Mourguet escreveu uma obra que se chama Fábrica de Cretinos Digitais. Por quê? Por meio disto, nós temos às vezes a incapacidade de controlar a nossa mente.
Falando em controlar, vamos controlar a abordagem do Dr. Ekulica por conta do tempo. Obrigado. Vamos então reiterar que nessa sua primeira intervenção, e vai ter outras, nessa sua primeira intervenção fala do stress, aqui numa interação dinâmica com o plenário, que realça o facto de que, na verdade, tudo acontece dentro de nós. O stress acontece dentro de nós e muitas vezes em resposta ao que acontece na sociedade. E se calhar a sociedade acontece também dentro de nós. Toca aqui na ideia de que é importante lembrar que o burnout aqui é visto mais como uma espécie de consumação do stress, mas nem sempre é o caso. Toca igualmente no facto de o medo ou o stress estar associado a estes sentimentos ligados ao nosso tema. E dá exemplos de livros como o livro O Direito à Preguiça, bem como A Fábrica de Cretinos Digitais, para introduzir quer a dimensão do trabalho como algo como uma espécie de castigo da humanidade, aqui fazendo citação ao livro e às abordagens bíblicas, quer ao telefone na era digital, como estando muito presente no nosso dia a dia. Está então feita a abordagem inicial ao tema. A ideia é que seja uma conversa. Vamos agora permitir a participação de cinco pessoas. Portanto, vamos pedir que, já temos lá alguém a pedir a palavra. Diga o seu nome e apresente então. Portanto, a minha colega Madalena já está a distribuir tiras de papel, não é? Ela vai colher. As tiras de papel estão a andar, as inscrições, não é? E a Isabel também tem outras tiras de papel aqui desse lado, ok? Muito obrigado, pessoal, pela ajuda. As pessoas vão se inscrever e vamos receber estas tiras. E vamos ler 5 nomes. E as pessoas vão falar. E o pessoal vai cá responder. Reiterar, então... continuamos em linha? Estamos online? Continuamos? Reiterar, então, que esta é uma abordagem sobre o stress e o burnout, iniciativa do curso de Psicologia e Didática do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do AMBO. Estamos aqui para contribuir para que as pessoas tenham mais informação e aprendam técnicas de gestão, de enfrentamento psicoemocional das pressões que vivem e previnam as consequências, os efeitos negativos do burnout e que tenham melhor saúde mental, melhor saúde psicológica e emocional. Vamos já pedir que, se tivermos pelo menos 5 tiras de papel com nomes, tragam-nos já, para lermos os nomes das pessoas que vão então poder participar. Eu penso que, ligado a isso, penso que teremos de disponibilizar um microfone que vai ser usado pelos participantes. Não é necessário, o Wilson está a dizer que já temos lá outro que vai servir para isso. A colega Madalena vai então trazendo os papéis. Muito obrigado. E vamos começar pelos Chocolate Brás, que está aqui, é o primeiro nome que está aqui nas tiras. A Isabel está a ajudar a fazer chegar o microfone, então tem a palavra. Obrigado, bom dia a todos e todas. É um enorme prazer poder ouvi-los. Quero manifestar a minha grata satisfação de poder ouvir a Judith, ver uma ex-estudante a trilhar por estes caminhos. Vale muito mais que o pouco salário que eu recebo. Mas é pouco mesmo, gente. Ainda bem que estou a falar para o diretor do gabinete do presidente, quem sabe aumenta um pouquinho. Bom, mas quero enaltecer a iniciativa. Fiquei muito satisfeito pelas abordagens iniciais. Fiquei um pouco preocupado pelo fato do Dr. Memória não ter terminado a sua fala. Ela estava a fazer uma fala muito em direção daquilo que eu acho que deve ser os debates no contexto da universidade, que é articular fontes bibliográficas com a realidade, né? O texto no contexto. Isso é muito importante. Essa coisa da caixa preta me chama muita atenção, sobretudo por haver uma tendência de inspeção do trabalho do professor no lugar da supervisão do trabalho do professor. Explico. Inspeção e policiamento, supervisão e acompanhamento, é orientação. E isso é uma questão histórica. Habitualmente as sociedades cobram dos professores mais do que eles podem dar. O poder político faz o mesmo e a gestão institucional também.
Então, talvez fosse uma chamada de atenção a pensarmos o lugar da exigência no trabalho do professor e perceber também como é que o aluno, como é que o gestor escolar se encaixa nessa exigência, né? Porque o mundo já nos cobra muito. Se não encontrarmos compreensão, nos gestores escolares fica mais difícil. Eu vou terminar já. Eu acho que abordagens como essas não se devem esgotar a falas como as que nós estamos a ter, mas deviam se encaminhar para uma dimensão de pesquisa e formação. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: talvez fosse prolífero pensar numa linha de pesquisa que estudasse stress e burnout, não é? Integrando professores do Sol Nascente, do ISUP, da CAALA e de demais instituições de ensino, sejam de educação básica ou de educação superior de Angola, e pensarmos juntos como é que esse stress é vivido pelo professor. E mais, talvez fosse produtivo também ter na mesa uma professora. A Judite está nesta função, mas era bom que nós tivéssemos uma docente do Sol Nascente ou de uma outra instituição, porque o stress no professor deve, de facto, ser diferente do stress na professora. Porque a professora tem um conjunto de funções sociais e obrigações socioculturais que levam, portanto, a professora está a planear a aula, mas também está a controlar a panela de feijão que não pode queimar. Então, esse lugar da professora também devia ser considerado. Então, o que eu estou sugerindo, para terminar mesmo, é criarmos uma linha de pesquisa. Se não formos capazes de avançar com uma linha, mas pelo menos um grupo de discussão que se reunisse quinzenalmente para pensar qual é o stress vivido pelo professor no Sol Nascente, se é comparado ao vivido no ISUP ou na CAALA. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então chamar Asnildo a seguir. Aí o microfone vai andando. Aqui retomar algumas ideias-chave de Chocolate Brás, que apela aqui a uma linha de pesquisa, um grupo de pesquisa para o stress e o burnout, envolvendo diferentes instituições do ensino superior, e aqui a clarificar a inspeção versus supervisão e o papel das instituições e o risco da pressão e da exigência, mais do que da assistência. Microfone já com Asnildo. Muito obrigado a todos. Doutor Edmundo, estou preocupado, de verdade, que estás numa situação, numa posição delicada. E quando eu levantei a mão a primeira vez, foi no sentido de que o professor Memória estava a explicar aí um elemento tão importante e pronto, o tempo foi ingrato com ele. Mas o primeiro pedido é, se possível, dê mais uns minutos ao doutor Memória para terminar aquilo que ele estava aí a dizer bem, e reduza-nos o tempo das nossas abordagens. Isto está a ser muito interessante. Este é o primeiro pedido. Outra questão vai para o doutor Adelino. Doutor Adelino, quando estava a destrinçar bem a questão do tema, o stress, o psicossocial, o burnout, gostaria que pudesse depois abordar a ligação entre o stress e a personalidade. E fazer essa incursão para ver como é que nós devemos então trabalhar, porque a formação da personalidade é muito mais complexa e tem lá o seu tempo, para depois nós podermos então gerir isto e depois centrar também um pouco nas famílias, porque há muito stress nas famílias. O pai não tem paciência, os filhos e tal, e tudo mais. E voltando à pessoa memória, termina bem aquela questão e explica bem a questão do trabalho, que é um castigo. Depois falou aí de Deus, não percebi muito bem qual é a ligação que quer fazer, mas está interessante. Portanto, são essas duas intervenções. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então chamar Tito Costa. Tito Costa está aí? Perfeito. Aqui, Asnildo, a apelar para que deixemos do doutor Memória terminar. É de facto uma posição ingrata, faz parte da estrutura do programa. Cada preletor tem um tempo mínimo para introduzir os temas e devo, de facto, às vezes fazer esse papel de advogado do diabo e garantir que a estrutura seja obedecida com a devida flexibilidade. Tito Costa tem a palavra. Okay, muito obrigado pelo tempo concedido. Para dizer que eu não sou estudante dessa instituição e quando vi o tema, né, me interessei bastante e decidi fazer parte do mesmo. E agora, quando ouvi a palavra estresse, né, logo me lembrei do presente, ou seja, da sobrecarga que atualmente há na sociedade. E me lembrei realmente dos meus professores, quando ouvi a palavra docente. E realmente eu sou de uma instituição que,
eu tenho visto assim os meus professores, né? Eles entram, às vezes, 7 horas e só saem, se calhar, no dia seguinte. Ou seja, só saem quer dizer, 7 horas, né? E sai, às vezes, só 21 horas e que vai para casa. E num momento como esse aqui de provas, vê que talvez ele dá aulas para 7 salas. Cada sala tem uma média de pelo menos 100 pessoas. E para corrigir essas provas, às vezes tem pelo menos aí no máximo 72 horas, né? E vê, ele é pai de família, às vezes, é funcionário do Estado e também é professor universitário, com essa toda a carga, né? E eu gostaria de saber se esse todo cenário iria criar um fator de risco para algum dia ele desencadear um estresse, e como é que pode lidar com essa situação? Obrigado. Obrigado, Tito Costa. Vamos permitir pelo menos mais 2 intervenções. Temos mais tiras de papel. A Isabel vai trazendo mais. Muito obrigado pela assistência. E o primeiro nome que temos aqui é João Caposso Poba. O microfone para João Poba. Aqui Tito Costa a colocar um cenário em que um professor tenha sobrecarga e se isso gera ou não gera risco de estresse e como lidar com uma situação dessas. Então, o microfone para João Poba. Sim, obrigado. Primeiro, queremos agradecer aos nossos facilitadores. Estamos gratos por este momento que nos concedem de troca de conhecimentos e muito obrigado, continua nessa linha. Também queremos aproveitar este momento porque muitas das vezes quando vemos os panfletos e o tema, às vezes não nos traz assim um maior interesse. Mas estando aqui no espaço, nós conseguimos perceber que é um tema bastante importante e que quando, por exemplo, vamos para esses temas que têm muito a ver com os casos sociais que acontecem muito com as famílias, é importante vermos também a questão do tempo, para que os nossos facilitadores tenham o mínimo possível para explicarem tudo aquilo que eles investigaram sobre o tema. Muito obrigado. E do outro lado, quando os nossos facilitadores foram dando o conceito inicial sobre estresse, em algumas vezes percebia que estresse e pressão parecia ser a mesma coisa, em alguns momentos parecia ser coisas diferentes, e queria que me explicasse bem sobre essa questão. Trata-se de um mesmo conceito, ou se há uma diferença, se houver uma diferença, em que momento, como é que nós podemos dissociar o estresse da pressão? A outra questão, aproveitando aquela parte de diversão do nosso querido professor Chocolate Brás, queria aproveitar este momento para poder perguntar quais são as causas de estresse. Ou seja, dentro das causas de estresse, podemos considerar o salário como um dos grandes, maiores fatores de estresse? E também queria implementar, podemos considerar também a infidelidade no lar como uma das causas de estresse? Obrigado, paro por aqui. Obrigado, João Poba. Vamos então chamar Crisóstomo. Está ali o Crisóstomo. E João Poba a colocar a questão sobre a diferença entre o estresse e a pressão, se o salário e a infidelidade são fatores que possam desencadear o estresse, e também a apelar a que haja mais tempo para os nossos preletores. Crisóstomo tem a palavra. Sim, muito bom dia a todos e a todas. O tema em si é muito pertinente, uma vez que tem muito a ver com a sociedade, falado pelo sociólogo Memória. Eu levantei porque precisava dar aqui um subsídio. Quando o Dr. Sanjombe frisava acerca dos elementos chaves que desencadeiam o estresse, na verdade, o Dr. Sanjombe focou os 2 elementos, faltou por frisar um elemento, e que para nós não é isso, é estudante na área, chamou-nos muita atenção, que tem a ver com um elemento estressor. Estressor, que é o elemento que desencadeia o estresse, a reação. E por outra,
era mesmo para frisar quando a doutora Chimina disse acerca do nível de competição, não é isso? Dos docentes, que originem muitas vezes a causar o estresse, e nós aqui, como estudante, nos vimos num papel de, desculpa-me lá pelo termo, de cobaias. Uma vez que, se o professor não alcançar com os seus objetivos, de certeza que o estresse dele, não é isso? Toda a sua ira desencadeará em nós. Por quê? Porque nós não fizemos com que ele cumprisse, se assim eu posso dizer, com as metas que ele havia traçado. Então, para nós também, estudantes, sentimos-nos lesados quanto a esta luta, não é isso? Em que o professor quer, de facto, cumprir, vê-se num papel competitiva e nós não venhamos a cumprir com aquilo que ele havia traçado. Em tudo, era este ponto que eu quis aqui lançar. Obrigado. Obrigado, Crisóstomo. Vamos então já passar a palavra ao sociólogo Memória Culica, que pode responder às questões que foram colocadas e terminar a sua abordagem. Eu reitero aos nossos convidados, é necessário, de facto, gerirmos o tempo com consistência, porque vamos terminar em não mais de 30 minutos, por conta de um exame que vai ser feito logo a seguir. Por isso, toda a objetividade e consistência é de facto necessária, apesar de as pessoas quererem mais, vamos remir o tempo. De novo, eu estou muito contente com a audiência por reclamar por mim. Na verdade, quando você não tem tempo, não faz. A sociologia é assim. Não tem tempo, não faça. Não tem tempo, não faça com muita gente. Não me chamavam. Três professoras para falar em 15 minutos não dá. Eu fico em casa. Ok, muito obrigado, de qualquer forma. Eu não estou nervoso, desculpe lá. É a forma, portanto, é a forma de ser. O sociólogo é muito direto, ok, em algumas coisas. Ok, então, eu gostava aqui, não exatamente de terminar, porque se tivesse que terminar, talvez fizesse uma outra abordagem, já que a retoma gera sempre novas formas de pensar. Então, não vou retomar de facto, mas vou responder algumas questões no sentido de rebuscar também aquilo que faltou por dizer. Algumas questões vão exatamente na linha de burnout, porque, embora tenha dito que o burnout é o ponto mais alto do stress, o burnout pode ser causado por elementos, segundo aqui, um dos autores que eu costumo ler assim, quando estou muito estressado, o Adriano Vaz Serra, ele define o stress como aquilo que a professora Chimina disse. Quando é que surge o burnout? Quando eu tenho metas muito altas em relação àquilo que depois vou encontrar no terreno. Todo professor universitário, mesmo quando ele se apresenta, eu sou professor universitário, as metas dele são muito altas. Ele quer como alguém que está no último nível a ensinar. E quando chega na universidade, essas metas, por meio daquilo que de facto foi a chamada de atenção do professor Chocolate Brás, parece que este é o nome, ele falou sobre o salário. Se alguém está na universidade, não espera de facto um salário que não lhe permite a própria, digamos, alguma promoção social. Os vizinhos olharem para ele, olha, ele é professor universitário, tem um carro bom, porque o professor universitário, todo mundo está atento, os vizinhos também, os filhos dos vizinhos também, a esposa do vizinho está a fazer pressão social, para depois o professor universitário não vender a causa, por causa da pressão da esposa do vizinho. Olha, então, eu acho que sim, neste caso, é uma questão que causa não só stress, mas causa mesmo burnout.
é a própria fadiga, por que faço muito se não ganho nada? Então, começa a ver a tendência mental de não fazer, ou de fazer mal, ou de fazer com preguiça. Aqui não é só stress, é mesmo burnout. É o que, portanto, Vaz Serra diz. O doutor Azenildo pergunta por que Deus é chamado nesta equação e também o seu stress, o burnout é aplicado ao trabalho. Portanto, isto, sobretudo, o autor que estou a citar agora, ele faz a abordagem do burnout como um aspecto que se encontra no campo laboral, sobretudo no campo laboral. Pode se encontrar noutras formas de convivência, mas sobretudo no campo laboral. Eu busquei Lafargue porque, na verdade, ninguém saberá como é que os homens viviam antes da Bíblia. Ninguém saberá exatamente qual é a origem do trabalho, mas Lafargue faz uma busca a esta origem do trabalho. E é claro que, para quem é cristão, para quem é cristão, sabe que, por isso é que eu gosto de usar as mãos, porque eu falo com o corpo, às vezes algumas coisas nem dão para falar, assim, de forma criativa. Então, para quem é cristão, sabe que a nossa Bíblia diz assim: as pessoas começaram a trabalhar desde o momento que pecaram. Não sou eu que estou a dizer, é Lafargue que disse que desde sempre o trabalho foi uma penalização. E por isso as pessoas, quando trabalham, sempre gostam do day off, do dia do feriado. Não há ninguém que trabalha e gosta do trabalho, não. Quem trabalha mesmo, segunda-feira já está cansado, terça-feira vai por obrigação, quarta-feira vai porque a falta... Quer dizer, ele nunca vai porque está contente. Sexta-feira, no fim do dia, está muito feliz. Quem lhe mandou só ser feliz na sexta-feira? É porque o próprio trabalho em si causa este elemento de estresse. Só mesmo de pensar, olha, tenho que acordar de novo às 5. Olha, você assiste às crianças que vão à escola no dia seguinte, no dia anterior, quando há feriado do carnaval. Eles ficam todos contentes. Ah, não, amanhã, papá, é tarde, ou amanhã vamos acordar tarde. Porque essa questão do stress que é criado pelo trabalho, portanto, tem mais ou menos essas coisas. Por isso é que eu chamei aqui Deus na equação. Penso que, espero que tenha aqui esclarecido, não deve haver outra... Para a tristeza de alguns, eu vou infelizmente tirar o microfone da tua memória para passar aos outros. Ele vai voltar depois. É minha obrigação, desculpem. Vamos então agora passar a Judite Chimina, que vai também responder a algumas das questões que foram cá levantadas em torno do stress. Por exemplo, a diferença entre stress e pressão. O stress é uma força, né? Eu poderia dizer uma força esmagadora. O estresse é essa força, ou essa pressão que nós sofremos quando estamos diante das atividades do dia a dia, por exemplo. Eu estou em estresse nesse momento, estou pressionada porque estou diante de uma multidão e eu preciso apresentar, né? Fazer a minha apresentação e eu quero fazer bem a minha apresentação. Eu estou numa pressão de fazer bem aquilo que fui chamada a fazer. Então, sim, há uma relação entre pressão e estresse. Gostaria também aqui de comentar, né, de falar sobre a forma como nós hoje normalizamos o estresse. Há, sim, essa literatura saudável do estresse, né? O estresse é útil à vida e garante a nossa sobrevivência, porque uma pessoa que não tem uma certa pressão de fazer as coisas, ela não vai fazer com entusiasmo, não vai procurar se superar, não vai procurar fazer o melhor que pode. Mas, no entanto, trazendo aqui uma das questões feitas pelos nossos
pelo nosso auditório, né? O estresse em nível elevado faz mal. E é a questão colocada pelo Tito. Um professor está no Estado, é docente universitário, de certa forma ele vive uma pressão. Porque talvez lá na escola do Estado ele dá mais de uma cadeira. Aqui na universidade, idem, dá mais de uma cadeira também. Ele vive um estresse, por quê? Porque tem que planificar para 4 disciplinas, o que não é uma tarefa muito fácil. Ensinar em si não é uma tarefa fácil. Ensinar é uma tarefa muito difícil. Hoje eu também dou aulas, hoje também sou professora e dou aulas em adolescentes. Os adolescentes em si já vivem uma fase difícil e delicada. Quando mais relacionado ao uso de toxicodependentes é mais difícil. Às vezes eu acordo e falo, eu vou dar aulas hoje e eu vou encontrar muitos estudantes, para já, que vêm de famílias diferentes, com uma educação diferente, às vezes cultura diferente. Eu vivo esse estresse como professora, mas aí esse é um estresse saudável. E depois, esse estresse, se eu viver esse estresse diariamente, todos os dias, eu ter essa preocupação excessiva, né? Todos os dias, uma preocupação excessiva. Esse professor, por exemplo, que dá aulas numa universidade privada e dá aulas no Estado, sofre essa pressão e isso pode levá-lo a adoecer. Também gostaria de comentar aqui uma pergunta que foi feita, né? Falar sobre as consequências do estresse. Quando estudante do Dr. Adelino, nós falamos sobre isso e o Dr. Adelino trouxe uma definição bem importante também para o estresse, né? Que o professor nos dizia assim: o estresse psicossocial acontece quando há uma discrepância entre as exigências do trabalho ou as exigências do nosso meio, por isso é que é social, as exigências do nosso meio e os recursos cognitivos e os recursos para lidarmos com essas exigências. Os recursos, quais são? Cognitivos, emocionais e o ambiente em si. Então, é importante nós vermos que as consequências do estresse são muito, mas muito limitantes. O estresse nos limita a ter uma vida saudável. O estresse nos limita, nos leva a não desempenharmos bem as nossas atividades. Então, uma das consequências do estresse também é o esgotamento emocional. A depressão é o resultado também do estresse. Uma pessoa deprimida, num momento, viveu uma pressão, viveu um estresse. Então, é mais ou menos isso. Obrigado. Vamos então passar o microfone ao doutor Adelino Sanjombe, que também tem algumas perguntas, como, por exemplo, a pergunta levantada pelo Asnildo, ligada à questão da família, entre outros, para responder. Muito obrigado. Uma pequena questão muito breve sobre stress e pressão. Stress em inglês, pressão em português. Agora, há uma distinção entre pressão e tensão. O stress pode gerar tensão. A pressão sobre a pessoa, a doutora Judite, provavelmente pela experiência que tem, ela se sente pressionada. Mas o doutor Memória e provavelmente alguns de nós, eu provavelmente por ser careca, talvez já não esteja tão pressionado. Não sei se eu consegui colocar, né? Portanto, o stress em inglês, pressão em português. Agora, a pressão pode gerar tensão. E nesse caso, o que é a tensão? Eu posso ficar, por exemplo, entre aspas, ela parece estar um pouco tensa pelo que explicou. Mas o Memória e eu, o doutor Memória e eu, provavelmente por causa de alguma experiência, né? E por sermos carecas, né? Não estejamos tão pressionados. É só essa distinção, né? Aliás, nós vivemos pressão quase sempre, mas os que ficam tensos são alguns, outros não. E aí já vou entrar um pouco na questão que colocou
o meu colega Asnildo. E eu vou começar dando um exemplo dele próprio. O Asnildo é uma pessoa que não é tão facilmente colocada sob uma situação de tensão. Mas você pode tentar pressioná-lo, mas ele vai gerir, por causa da personalidade dele. Então, eu estou respondendo a sua questão, né? Há uma relação, sim, entre o stress e a personalidade. E alguns de nós gostamos de ver a personalidade como combinação de duas coisas: temperamento mais caráter. Temperamento é inato, você nasce com aquilo. O caráter é moldado em função do lugar onde você cresce. Uma criança que cresce num ambiente onde o pai e a mãe estão constantemente a brigar, é claro que ela tem mais probabilidade, sublinho probabilidade, de estressar-se com mais facilidade. Ok? Estresse nas famílias, sim. Não há dinheiro, é claro que gera estresse. As crianças sentem-se pressionadas. E aqui um recado para os chefes de família. Há informações que são confidenciais. As crianças não têm que saber que de repente há pouco dinheiro para comprar comida. Pode dar insônia, pode não render na escola. As crianças levam muito a sério as coisas. Tá? Então, isso pode, de facto, desencadear estresse. A falta de dinheiro, um dia vamos falar disso, mas a disfunção sexual, por exemplo, pode gerar estresse na família. Eu já sei que isso está muito o salário e a infidelidade. O salário pode, a infidelidade em dois contextos. Só o facto de um dos dois não estar muito à vontade em termos de confiar no outro, isso em si já gera estresse. É só não atender o telefone e então a pessoa já faz muitas contas. E um dos problemas, um dos sinais de que você, ou a pessoa está sob estresse, é a catastroficação. O assunto é bem simples e você já, não é? De manhã o outro só te olhou e você já está a me olhar o quê? Né? Então, geralmente é sinal de que a pessoa está sob estresse. Não é? O dinheiro, a infidelidade, exatamente. A infidelidade também pressiona a pessoa. Sobrecarga, e eu agradeço muito, agradeço o Crisóstomo e a Judite pela maneira como estão a discutir bem academicamente o assunto. A questão eu vi um artigo de professores escreves da Oscar Riba, okay, que falam da turbodocência. E aqui essa tendência de dizer, não, o professor está aqui, também está aqui, então... Não, a questão não é essa. Não é? A questão é, o estresse é desencadeado quando eu não tenho experiência suficiente, não tenho recursos, conhecimentos para lidar com a situação. Vou pegar o doutor Asnildo de novo como exemplo. E eu peço desculpa porque não lhe pedi autorização, mas como isso não é mau, todo mundo pode ouvir, que ele é muito diplomático. Você pode trazer aqui situações que tal, mas ele sempre, não, olha, um momento, não, olha, vamos... E isso permite que a pessoa não fique nem tensa e nem deixe a pressão dominar a pessoa. Deixa eu só voltar a um exemplo. Alguma objetividade? Fechando, né? Isso. Então é melhor continuar. Linha de pesquisa, Dr. Braz, agradeço. O Sol Nascente tem 2 docentes que investigam isso. É claro que só precisamos tornar isso formal, né? Agradecemos muito. Em relação aos fatores, para além desse da infidelidade, tá? Um deles é a organização. Se a pessoa não é organizada, se eu tenho muitas tarefas e não sou organizado, não priorizo, é claro que é mais fácil eu ficar estressado. Queria só também referir-me um pouco aos sinais do estresse no contexto do trabalho. Quando você é uma pessoa muito ocupada e você se dá conta de si que você está a limpar a mesa, provavelmente você está estressado, porque, sinceramente, no meio de tanta coisa que você tem para fazer, dedicar tempo para limpar a mesa é um sinal de que você já não está a conseguir ver o que é urgente. Então é preciso prestar muita atenção. Quando às vezes o assunto é bem simples e você está já a ver aquilo como se fosse muito grande, é um sinal de que você está sob pressão. Em relação
as docências. O doutor fechando, vai ter a outra intervenção no final. Vamos agora permitir que Rosane Lucas apresente a sua preocupação. A Isabel está a ajudar a fazer chegar o microfone. As próximas intervenções dos nossos preletores vão ser mais no sentido de trazer soluções ou sugestões sobre como lidar com o estresse, como gerir o estresse, o que fazer de facto para prevenir isso. Tem a palavra. Bom, quero felicitar o tema. Também quero felicitar o professor Chocolate Braz, que ele foi assim bem incisivo. Obrigada por pensar em nós, né? Não só como os homens, mas as mulheres, que é muito verdade isso, né? Aproveitando o espaço de falar aí da professora que deveria estar à frente, é muito isso. Às vezes está a corrigir a prova e tem outros afazeres. Mas o que eu procuro também é coordenar, combinar o tempo e ver para que isso não seja um estresse. Né? Desde a minha experiência, eu já falei que não pode ser tentar não ser uma prerrogativa na minha vida, porque causa muitos problemas. Mas o que eu venho trazer, também muito felicitando essa parte, né, que aí também seria um outro tema, mas eu gostaria também de uma reflexão. E também assim, já uma pergunta, o que pudessem abordar, né, os colegas da frente, é que também, se o estresse também não causa uma certa frustração. Em que sentido eu falo, né? Gostei muito da abordagem da professora, não só de expectativas altas, mas também do que está, os objetivos daquele programa e quando não são cumpridos. E que muitas vezes, quando falou aqui de olhar para o professor, de olhar para as necessidades, você bem incisiva e concreta, meu exemplo. Dou mesmo a cadeira teórica e prática. E tem muitos alunos. Então, como você tem aquela qualidade no sentido das aulas práticas? Quando os alunos são bem incisivos, professora, mas e as aulas práticas? E aqueles que, às vezes, têm mais dificuldades e você deixa de ver esses alunos. Então, também eu falo que, no meu sentido, assim, tento ter esse equilíbrio, mas também gostaria de abordar a parte da frustração nesse sentido. Muito obrigada. Obrigado. Mais alguém não tenha falado? Se tiver alguém do gênero feminino que não tenha falado, tenha uma pergunta, um contributo, por favor. Alguma senhora, alguém que não tenha... Estamos a tentar pensar no gênero. Alguém? Mais alguém? Não havendo, vamos voltar então aqui a palavra com os nossos preletores e permitir que as suas abordagens sejam mais de encaminhamento, porque, infelizmente, daqui a pouco temos de sair da sala. Vai ter um exame cá. Quem quer começar a sua abordagem final? Da tua memória. Obrigado novamente, mas antes de passar a estas recomendações, eu gostava de rebuscar uma pergunta feita que parece não teve resposta imediata. É muito técnica, eu posso falhar. Ok? O último que perguntou na primeira. Crisóstomo. Acho que é o Crisóstomo. Não sei se foi respondida a sua questão, mas pelos meus apontamentos parece que não foi. Espero que também não esteja muito, não lhe cause estresse isso. Portanto, pergunta sobre, aliás, falou da questão do estressor. Acho que o doutor vai complementar. Aqui, por exemplo, você consegue identificar o que é que pode causar-nos estresse. Acho que é esse estressor de que você está a procurar, que o professor Adelino dissesse na alocução dele anterior. A mim, por exemplo, o tempo está a dar muito trabalho. Sempre deu. Eu tenho uma inspiração que, às vezes, tenho que usar PowerPoint para não passar com o tempo. Há sempre muita inspiração. Então, o estressor, por exemplo, são essas coisas pequenas que nem sempre nós damos conta. Tudo aquilo que depois não conseguimos gerar. Veja, por exemplo, eu falei o caso das crianças. Só o facto de saber que no dia seguinte não há aulas, este elemento é tão aliviador. O contrário seria o estressor. O facto de haver aulas amanhã, a criança está triste, já está a chorar antes mesmo de acordar.
Aquilo é o estressor, portanto, o elemento é estressor. Depois falou de cobaia, os alunos são cobaias do coisa. Acho que, entre linhas, essa questão foi respondida. Olha, quem sofre de estresse não é só com você, aluno, que vai ficar nervoso. As crianças em casa, antes delas chegar, têm que sair do caminho já, porque senão vai pisar em alguma. Quer dizer, é uma pessoa que perdeu a capacidade de ter paciência com as coisas. E o professor Adelino disse bem há pouco que quem sofre de estresse é capaz de se irar por uma questão que não é questão. Então, eu acho que sim, os alunos podem ser, e eu disse no meu primeiro exemplo, que quando os alunos, por exemplo, eu penso que são a causa do meu estresse, porque é com eles que eu trabalho, podem ser sim cobaias. Mas não é só os alunos, todo mundo é cobaia. De quem está estressado não são só os alunos. Portanto, para um professor que está naquele nível, e aqui já respondendo o que o professor Edmundo quer, os alunos têm um grande papel a jogar. O primeiro exemplo que eu fiz foi exatamente para chamar a atenção de que eu não anulo a caixa preta. Se pudesse até falo-ia. Porque se eu buscar a educação no sentido de Emile Durkheim, eu acho que a educação com aquela caixa preta ameaça um pouquinho a autoridade do professor. Embora na educação atual a autoridade do professor é muito questionada, completamente questionada. Eu sou sociólogo, yeah? Estou a falar como sociólogo e não estou a falar, eu estou a falar Emile Durkheim. Aquela caixa está a ser usada muitas vezes para o estresse do professor. Porque eu não fiz o estudo, eu gostava muito de fazer aquele estudo. Se me dessem a possibilidade de ter, por exemplo, por um mês, todas as mensagens que entram lá para saber quantas mensagens, qual é a percentagem da veracidade das mensagens, porque isso faria com que nós tivéssemos alguma coisa. Portanto, os alunos devem tudo fazer para ajudar os seus professores a não terem estresse, porque elas são a parte maior que o professor assiste. E são pessoas. Gerir pessoas é muito mais difícil do que gerir objetos, gerir não sei o quê. O que mais estressa são relações. Dilo, o professor. E o que faz relação é que são as pessoas. Quando você está com o professor, o que lhe causa estresse é a tua pergunta. O que lhe causa estresse é o teu telefone na mão. Ou este aluno está a investigar alguma coisa, vai me queimar com uma pergunta que não vou conseguir responder. Como lidar com estresse? Tudo isso causa estresse. Então, vocês que são os alunos podem muito bem aliviar isso. Fazer com que o professor em frente, vos controlando, conversando e tal. Se vocês estão pacíficos, não estão a olhar para os vossos telefones quando ele não pediu e tal, porque hoje o telefone é um grande estresse. Pronto, então, por favor, e ajudem os professores a não terem estresse na sala, porque o estresse que tiverem na sala vai se espalhar, vai até a casa deles. Lá a esposa não vai falar porque sabe que perdeu. Hoje é assim, o aluno faz uma dúvida, formula uma dúvida, o professor não consegue responder e buscou da internet na hora e o aluno diz assim, o professor então é fraquito. E nós vivemos isso hoje mesmo. E isto é tão estressante de pensar que, olha, o aluno hoje me desafiou. Imagine na casa dele, ele e a esposa, ele e os filhos, ele e os amigos. Pensar que no trabalho dele foi humilhado por aquele que é ele que devia esclarecer. Então, aqui sim, a minha chamada de atenção é para os alunos, para que ajudem os professores a não terem estresse nas salas de aulas. E para isso, conheçam bem os vossos professores. Saibam, cada professor, quais são os seus níveis estressantes. Eu sei que vocês nos conhecem muito melhor do que nós nos conhecemos. Nós passamos pela sala dos professores, ficamos 1 minuto, nós não falamos. Os professores não conversam entre eles, não se conhecem. Mas os alunos, se fosse para avaliar bem os professores, os alunos estão melhor do que nós. Então, vocês avaliem os professores quando entram para a sala, controlem até que ponto eles podem aguentar com a vossa carga de pressão e façam a vossa pressão na medida de ajudá-los também. Eles também são humanos. Muito obrigado.
Muito obrigado nós pela abordagem. Judite Chimina, suas últimas considerações à volta do tema. Últimas considerações à volta do tema. Eu gostaria de trazer um exemplo. O Dr. Memória evocou aqui Deus. E eu gostaria de trazer um exemplo bíblico para dizer que o trabalho começou há muito tempo. Gostaria de falar sobre Elias, que foi um profeta e teve um trabalho necessariamente não remunerado. Elias, em um momento da vida, viu-se pressionado. Muitos pesquisadores utilizam o exemplo de Elias para falar sobre a depressão. Quando me foi proposta, me foi proposta o tema, né, de estresse, eu comecei a pensar se Elias não desencadeou um estresse psicossocial. Por que razão? Porque Elias foi um profeta que, num momento, numa grande batalha entre os profetas de Baal, né, e ele, que era o profeta de Deus, né, naquela batalha, ele vence 300 profetas numa batalha. Me permita lhe perguntar, com base nessa ilustração, que lições podem ficar para nós todos e com base no tema? Desculpem, o tempo está mesmo a ir embora. Na verdade, com base no tema, a lição que poderia ficar é que o estresse é sim uma pressão social e parte daquilo que vivemos na sociedade. Por quê? Porque todos nós esperamos alcançar alguma coisa. E as expectativas, muitas das vezes frustradas, é que nos levam a desencadear estresse. E Elias se viu num momento com uma expectativa frustrada. Depois de vencer uma grande batalha, vê a sua vida em risco e foge. Isso também poderá acontecer com os professores quando não conseguem, né, gerenciar as expectativas ou as exigências do trabalho, né, com aqueles recursos deles, os recursos pessoais e os recursos sociais que podem ter. Bom, falamos pouco sobre o burnout. Gostaria também de falar um pouco sobre como identificar, assim, de uma forma rápida, um professor que está o tempo todo mal-humorado, né? Humorado e, como já disseram aqui os nossos doutores, irrita-se com muita facilidade, podem ser um dos principais sinais de que está a sofrer uma síndrome de burnout. Falar sobre soluções, como superar. É importante ter tempo de descanso. Ensinar não é uma tarefa fácil. Porque quem ensina não vai só passar conteúdos epistemológicos, vai trabalhar também na sensibilidade das pessoas. Então, é necessário, né, ter tempo de descanso e saber uma coisa importante que o professor Adelino já nos disse, o que é prioridade e o que não é. Enquanto professor, qual é a minha prioridade e qual não é. E não aceitar muitas atividades quando você não pode fazer. Saber os nossos limites também ajuda a prevenir o estresse e a forma mais crônica que é a síndrome de burnout. Ter momentos de lazer, sair com os amigos e no momento do estresse, né, procurar alguém com quem a gente possa falar abertamente, conversar sobre a pressão que nós estamos a viver no trabalho é importante. Muito bem, muito obrigado, doutor Adelino Sanjome. Para terminar, quais são as suas considerações finais? Muito obrigado. Uma vida sem estresse não é possível. Desenvolver-se também não é possível sem estresse. Aqui a questão é gerir. O que nós precisamos é desenvolver a habilidade de gerir o estresse. Dormir o mínimo de 8 horas é uma das maneiras de fazer, garantir o bem-estar e estar em condições de combater o estresse. Praticar exercícios físicos e aqui, veja, se não costuma praticar, deve-se submeter a uma avaliação primeiro. Depois, definir um exercício físico para fazer. Consumir bastante água é necessário para combater o estresse. Reduzir o consumo de açúcar branco, se puder eliminar, vai ser melhor. Reduzir o consumo de carne vermelha. Submeta-se a uma avaliação nutricional antes de tomar decisão se vai ser quantas vezes. Mas a carne vermelha também predispõe a pessoa a ter mais estresse. O açúcar, quase que não há nenhuma dúvida. Então, o açúcar branco, né?
eu, assim, de maneira muito rápida, tive um professor que dá aulas em 2 universidades na Inglaterra e uma no Emirados Árabes Unidos. Ele gera normalmente, mas era mesmo muito desorganizado. Você lhe envia algumas coisas e depois, não, eu estive a viajar e tal. Tive uma outra professora, ela é grega, também trabalha na Universidade de Atenas, na Grécia, e trabalha na Inglaterra. Até no Natal ela te responde mensagens. E eu fiz a comparação e perguntei como é que ela fazia isso. Não, você tem que ser organizado. Então, essa ideia de turbodescência, essa ideia de que está aqui, está ali, a questão é se eu aproveito o stress para melhorar. A questão é se eu aproveito o stress para definir um sistema de gestão das minhas atividades para evitar problemas. A última frase... Antes da última, a doutora Rosane colocou aqui a questão entre o stress e a frustração, assim rapidinho, só para não deixarmos essa questão por ser respondida, por favor. A frustração é definida como a sensação que se desencadeia quando um desejo não é realizado. É claro que há uma relação entre o stress e a frustração. Há uma outra coisa que é preciso registrar, e sinceramente é preciso perceber isso, sobretudo para os estudantes. Estudar não é confortável. Não é. E é má ideia pensar que estudar vai ser confortável. Por exemplo, nós ainda não tivemos esse debate, mas em condições normais, um estudante que termina a psicologia, no fim ele tinha que ter lido 50 livros até ao fim do curso. E é claro que eu, cada vez que vos coloquei na situação de ler muito, não é? É impressionante, né? Mas é isso que vai fazer você desenvolver. Certa vez... Estamos a terminar. Acabou. Por último, uma frase de Reagan. Don't let your mouth overload your back. Ou seja, não diga sim a tudo para sobrecarregar os seus ombros. Tem que aprender a dizer não. A frase que disse a colega. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Foi de facto uma abordagem muito curta, insaciável. Obrigado pela vossa presença. Vamos então, com base nessa experiência, melhorar nas próximas edições. Obrigado, doutor Memória Culica, por ter aceito o nosso convite, Judite Chimina, doutor Adelino Sanjombe, e nós voltamos na outra sessão. Até lá, desejamos saúde mental e boa disposição para todas e para todos. Muito obrigado. E também uma saúde para a técnica que nos organizar esse processo, o Wilson André, o Genilson Aires e o Graciano dos Santos. Estamos juntos.